Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre marido mesmo, né? Vamos falar sobre o nosso marido. Não importa se você é casada, mora junto, é ajuntada, não importa. O importante é que na Bíblia diz, deixa pai e mãe e se une a uma só carne. A partir do momento que você fez isso, você é casada. Se você não é casada perante a lei, Por quê? Porque muitas vezes os nossos casamentos têm uma vulnerabilidade baseada no eu não sou casada, eu só fui tentar. Mas biblicamente, se você deixou pai e mãe e se juntou com uma outra pessoa, você casou, né? Não precisa ter festa. E é óbvio que precisaria existir uma legalização disso. Mas não existe testar diante de Deus, né? A gente não testa, a gente deixa pai e mãe e vai se unir a uma só carne com outra pessoa. Então eu não quero saber qual é o contexto que você tá, né? Não faz diferença. Não faz diferença se você divide a vida com um parceiro, né? Se de fato você tem um marido, você é parte disso que eu quero conversar com você. O título da live ficou Eu Tenho um Marido que Mereço. Verdade, o que eu queria dizer pra você é fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem um marido que merece. Mas aí eu achei que vocês iam ficar mais bravas comigo e eu não fiz esse título pra live, mas eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso. O que eu desejo no meu casamento? O que é um marido que eu quero? Como é que seria esse marido que eu quero? Porque sem isso a gente não consegue saber o que é um casamento bom, né? Eu trabalho muito com a questão de resultado. Não importa o que você faz, não importa se você é mãe, não importa se você limpa a sua casa, não importa se você é uma grande executiva, você precisa gerar resultados. A vida é feita de resultados. É um pouco lúdico a gente achar que a gente vai passar por aqui e vai viver, né? Ah, não, tá tudo bem. Não, a gente vai dar resultado sim. E qual é o resultado? Qual é o resultado que você espera? Ontem eu estava trabalhando aqui, me lembrei de uma vez que eu fiz uma dinâmica que eu precisava profetizar, né? Falar sobre cada pessoa íntima, meus filhos, meu marido, meus pais, o que eu profetizava sobre a vida dele e o quanto aquilo foi profundo porque mudou a minha forma de conviver com eles. Então, se a gente não sabe o que a gente quer para o nosso marido, o que a gente quer para o nosso casamento, quem a gente quer que o nosso marido seja, eu tenho uma notícia muito ruim para te falar. Não vai chegar. Não vai chegar. Porque quem não sabe para onde está indo não vai para lugar nenhum. Eu sei que é um jargão. Mas se você não escrever, se você não parar para pensar o que eu gostaria que meu marido fosse, vira um vício de reclamação, né? Então eu quero que vocês escrevam isso e tenham muito claro. Esses dias eu tava conversando com uma coach minha e ela falando uma situação do marido dela, né? Que enfim, eles passam. E eu falei, mas isso realmente é importante pra você? Essa parte que ele falha, do jeito que você tá me trazendo, é realmente importante pra você? Porque você me falou que ele é um homem extremamente trabalhador, ele provê tudo, ele assume a responsabilidade, ele cuida de tudo, ele só tem essa falha. E será que é essa falha mesmo? E daí na outra sessão ela falou, Dani, o meu casamento mudou. Não é porque a gente faz nada, é simplesmente porque muitas vezes a gente está no foco daquilo que a gente não sabe o que a gente quer para o marido, né? E ela, naquele dia a gente conversou, ela realmente, não, o que eu mais quero é um marido que seja provedor, que seja trabalhador, que tenha responsabilidade, que assuma a responsabilidade da nossa casa, que seja um sacerdote, que ele me leve para mais perto de Deus, e tudo isso ele faz, só que ele tem esse problema, né? E até uma questão que é tão pequena, mas às vezes a gente foca no problema e a gente se detém ali naquele problema do nosso casamento. Então eu quero te convidar, o que realmente é importante para o seu marido na sua vida, o que você realmente espera e deseja para o seu marido. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar, senão a gente vai perder tempo aqui, né? Eu não quero, nosso tempo é muito precioso, de vocês é muito precioso às 6:30 da manhã, mais precioso ainda. Mas eu quero que vocês entendam, o que eu quero pro meu marido, que tipo de casamento eu desejo e eu espero com o meu marido, né? Isso é fundamental a gente saber. Então eu quero te convidar a pensar nisso com clareza. E aí eu quero te fazer outra pergunta ainda, né? Sou coach, faço perguntas. Quero te fazer outra pergunta ainda. Se eu fizesse essa mesma pergunta para o seu marido, ele iria responder exatamente quem você é? Se eu chegasse para o seu marido e falasse assim, né, meu marido, Christian, quem é a esposa dos seus sonhos? Ele iria me descrever?
Ele iria descrever ela é isso, ela é aquilo outra. Porque muitas vezes a gente está querendo exigir um marido, mas a gente não é a esposa para ele. E é aí que eu quero entrar com vocês. Muitas vezes a gente entra num casamento, num conto de fadas. E pode ser dois. Ou pode ser a Cinderela, ele é o príncipe encantado, que vamos ver uma história de amor, que vai ser tudo lindo. Aí você entra no casamento, putz, não era nada disso que eu pensei, né? Ele suja a privada, ele deixa a toalha em cima da cama, ele é chato, ele é encrenqueiro, ele quer tudo do jeito dele, não era assim, eu nunca achei que ia ser assim. Ou você entra num casamento vivendo o conto da Bela e a Fera. Eu sou a Bela e ele é a Fera, mas não se preocupa que eu vou domar, ele vai se render aos meus encantos. Você tá entendendo que os dois contos de fada a gente entra como protagonista, como eu? Eu sou Cinderela, né? Eu tenho um príncipe encantado, ou eu recebi uma fera e vou domar. Mas a gente nunca entra para ser a princesa. A gente nunca, né? Isso é exagero. A gente normalmente não entra para ser a princesa, né? A gente não entra para ser a princesa. Então eu quero te convidar a pensar: quem é o seu marido? O que você gostaria que ele fosse? Mas acima de qualquer coisa, quem você é para o seu marido? E é isso que eu quero que a gente pense hoje sobre o que eu sou. Às vezes você é aquela que reclama da hora que o marido tá em casa, a hora que você tá reclamando. Porque ele não guarda a toalha, porque você tá cuidando dos filhos, porque as crianças fizeram bagunça, porque tá cansativo, porque não sei o que, e você reclama o tempo inteiro. E ele chega em casa, ele encontra uma mulher reclamona, e muitas vezes ele quer só resolver o seu problema, então ele fica enchendo o saco porque ele quer resolver a sua reclamação. Ou às vezes ele chega em casa e vê uma mulher esgualepada. Né? Eu sempre dizia isso pro Christian. Ele vai pro trabalho, ele vê mulheres bonitas, muito bem arrumadas, maquiadas, e ele chega em casa, ele encontra uma mulher acabada. Então, como é que você é pro seu marido? Você se arruma? Ai, Dani, mas eu tenho que cuidar das crianças, quer que eu fique me arrumando em casa? O que eu quero te dizer? Eu sempre tenho esse parâmetro, se der uma urgência, né? Eu digo assim, a roupa que eu tô em casa tem que ser a roupa que eu vou buscar as crianças na escola. A roupa que eu tô em casa, der uma urgência, eu posso sair. Por quê? Porque o meu marido merece uma mulher bonita dentro de casa. Sim, a gente maquia todos os dias, passa um batom, um rímel, uma base, um pó. Ele tem que olhar pra mim e me olhar e falar, cara, ela é linda, eu vou fazer por ela. E vou te garantir pra vocês que isso muda tudo. Cara, eu tenho uma baita mulher do meu lado e eu vou fazer ela feliz. Só que pra ele pensar isso, você tem que ser a baita mulher. Entende? Então, como é que eu vou ser uma baita mulher pro meu marido? É isso que eu quero que a gente entenda. Faz sentido? Vocês estão aí? Tem gente aí? Eu quero que vocês vão me dizendo. Vão comentando se faz sentido o que eu tô falando pra vocês. A gente precisa ser uma baita mulher. E aí você vai desenhar qual é a esposa que você deseja ser. Eu não vou aqui te dar uma receita de bolo, porque isso não acontece, né? Mal eu sei pro meu casamento. Mas eu quero dizer que quando a gente muda a perspectiva, tudo muda ao nosso redor, né? Quando eu mudo, o meu marido muda, os meus filhos mudam. Então, como é que seu marido chega em casa? Como é que é a sua casa? Ele chega num ambiente de ordem e tem ordem dentro de casa? Ele chega e encontra uma mulher bonita, feliz, que acalenta o coração dele? Ele chega em casa e tem algo pelo menos pensado para ele comer. Mas Dani, eu trabalho fora o dia inteiro. Tu acha que eu dou conta de fazer tudo isso? Sim, esse é seu chamado, esse é seu papel. Se você não dá conta, você precisa terceirizar, organizar, sistematizar, pedir ajuda para ele. Né, amor, você pode passar no mercado e comprar isso hoje porque eu vou chegar mais tarde? Pronto. Mas é seu papel como mulher. Deus deu para nós esse papel. Deus deu para o homem o papel de prover o sustento da casa. E o homem é macho. Macho faz o quê? Vai à caça. É isso que ele faz. Ele faz... Ai, Pri, que bom, hein? Que bom que faça sentido. Isso aí, gente. Continua, porque eu não quero que seja chato, entende? Mas o homem, ele vai para caça. O chamado dele é caça. Então ele sai para trazer o sustento para os deles. Esse é o desejo inicial dele. Essa é a primeira vontade dele. Então ele vai para caçar e trazer sustento para os seus. Quando a gente começa a entender isso, muda a nossa perspectiva de achar que a gente quer que o homem lave a louça.
Isso não é o chamado dele, esse é o seu chamado. Então você vai poder dizer para ele assim: amor, você pode lavar a louça para mim hoje, por favor? Porque eu estou atrasada com as crianças, e ele vai lavar. Agora, você criar a expectativa que você vai sair do quarto das crianças, que a louça vai estar lavada, que a pia vai estar limpa e que o chão vai estar limpo, é fetiche. É expectativa demais para uma coisa tão simples. Porque não é o chamado dele, não é natural da vida dele. Então você quer que seu marido faça isso? Organize-se primeiro você e delegue para ele, delegue para os seus filhos. Primeiro a gente se organiza, então não adianta a gente achar que o nosso marido vai resolver o problema, ele não vai. O problema é nosso e é nós que vamos resolver. Vamos envolvê-lo na resolução? Com certeza, ele precisa disso, mas ele precisa ser envolvido na resolução. Né? Ele precisa que você chame ele para perto, ele precisa que você transforme a realidade. Então eu quero te perguntar, que esposa que você tem sido? Né? Que esposa que você tem sido? E daí eu vou te dizer de novo que a esposa que a gente está totalmente ligada aos nossos valores, o que é valor para a gente. E aí eu vou dizer alguns valores que não são tão sustentáveis, mas que muitas vezes eles são valores primordiais na nossa vida. Prazer, né? Então muitas vezes o prazer é um valor ruim na nossa vida, mas ele é muito presente. Por quê? Porque a gente está sempre buscando ter prazer. Então eu faço o que for para ter prazer. Né? Então eu faço o que for para ter prazer. Eu tomo um banho quente demoradinho, eu como um doce porque eu mereço, eu preciso assistir uma série porque o dia foi cansativo, eu preciso comer um brigadeiro porque eu tô de TPM, eu não vou na academia porque eu não gosto de limpar a casa, então a casa fica uma bagunça, eu não gosto de lavar louça, eu não tenho paciência para lavar roupa. Cara, quem faz isso são os nossos filhos pequenos, porque eles não têm a dimensão da vontade. Isso é infantilidade, a gente achar que a gente só vai fazer o que tem prazer. Né? Até vamos lá, até na vida íntima, né? Um fetiche a gente achar que toda vez vai ser aquela coisa de conto de fada, de novela. Mas a gente vai fazer porque a gente tem noção da realidade que a gente está instalado. Né? A gente vai ter noção do que a gente precisa fazer, a gente vai ter clareza do que é nosso papel. Então, enquanto o prazer for a diretriz da sua vida, o seu casamento vai ser um casamento falho. Porque não vai ser só prazer, você vai ter que sim preparar aquela comida que você não gosta de fazer. Você vai ter que sim organizar e sistematizar a sua casa, mas Dani, eu não gosto dessa coisa, eu também não gosto. Só que eu percebi que a minha falta de sistematização estava trazendo desordem na vida dos meus filhos, desordem na minha casa, desordem no meu casamento. Cara, o que é o meu principal valor é a minha família. Todo o resto eu vou adequar para atender a minha família. Entende? Ah, mas o meu valor é dinheiro, ok. Mas o dinheiro vem antes da família, então assuma isso e pronto. Mas não se engana, não fica brincando de jogo de gente grande. A gente joga um jogo de gente grande. Então vamos lá. Pensando que o nosso marido é o macho, né? Eu desviei aqui do que eu ia falar, mas vamos lá. Pensando que o nosso marido é um macho, a necessidade básica dele é a caça, ele sabe fazer isso. Pensando que nós somos a mulher virtuosa, a auxiliadora, a suporte, podemos trabalhar? Podemos e trabalhamos e contribuímos e ensinamos isso para os nossos. Ótimo, mas somos responsáveis por manter a ordem, a organização, as diretrizes da nossa casa, para que quando ele chegue as coisas fluam. Porque sabe de uma coisa? Às vezes ele chega no trabalho, ele tem uma secretária, ele tem uma fluidez, ele tem um cronograma, ele sabe a reunião que ele vai atender e ele chega em casa, ele não tem nem comida, tá tudo uma bagunça, os filhos estão tudo remelento e ele chega para apagar incêndio que às vezes na empresa ele não tem que nem que apagar. Então eu quero te perguntar, como é que tá a tua casa? Como é que tá teus filhos? Como é que tá a tua imagem? Quem que teu marido encontra quando ele chega em casa? Quem que teu marido encontra quando tá você e ele? Quanto tempo faz que você não senta com ele e conversa sem compromisso? Quanto tempo faz que você não prepara aquele vinho para ele tomar, aquele chocolate? Eu não sei, né? Quanto tempo faz que você não manda uma mensagem para ele dizendo que você simplesmente sente falta dele durante o dia? Né? Porque você sente falta, porque a presença dele é tão agradável que você sente falta dele durante o dia. Quanto tempo?
Quanto tempo você está reclamando ao invés de realizar? Porque a reclamação não vai gerar resultado. Não vai. Gente, o nosso resultado, nós somos mulheres de resultado. A nossa geração perdeu o foco no resultado. A nossa geração de mulheres ou é workaholic ou perdeu o foco no resultado. A gente está indo para os extremos. E aonde a gente colocar a mão, a gente vai ter alta performance, porque Deus nos deu essa capacidade, esse poder. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E essa abundância é dada através dos nossos resultados, dos resultados que a gente está entregando, os resultados que a gente está oferecendo. E quais são os resultados que você está oferecendo para sua família, para o seu marido? Sabe o marido que você vai ter? Sabe o marido que você vai merecer? O marido que você fizer por merecer. E o que você tem feito hoje para merecer o seu marido? O que você tem feito? Eu encontro demais, tanto nos meus clientes, quanto nas pessoas. A gente muitas vezes tem visto processo de vitimismo, né? Eu sou vítima da vida, eu fico em casa o dia inteiro, eu limpo, eu cozinho, eu faço, ninguém me reconhece. Cara, ninguém te reconhece porque você não faz bem. Se você fizesse bem, eu te reconhecer. Né? Se você fizesse o melhor bolo do mundo, você ia ser famosa por fazer o melhor bolo do mundo. Se você fizesse a melhor comida, você ia ser famosa por fazer a melhor comida. Se você tivesse o melhor sistema de casa, você ia ser reconhecida por isso. Então, a gente só não é reconhecida porque a gente não faz diferente, porque a gente não gera resultado, porque todo resultado é reconhecido. Todo resultado é reconhecido. Às vezes você tá com a casa brilhando, mas você tá esbagaçada. Quando teu marido chegar, ele preferia você arrumada, uma mulher que ele tivesse vontade de estar junto, do que a casa impecável. Outra coisa, a gente vive um egoísmo, a gente centra muito na gente, né? Cuidem com isso, cuidem para não viver um casamento egocêntrico, centrado no eu. Ah, porque ele não me entende, ah, porque ele não me respeita, ah, porque ele não isso, ah, porque ele não aquilo. Gente, egocentrismo, o que você vai fazer? Você esperar dos outros é ingenuidade, é imaturidade. A gente precisa saber o que a gente tem para oferecer para o outro. Ah, ele não me respeita. Por que ele não te respeita? Será que você se respeita? Será que você dá o resultado para merecer o respeito dele? Então eu queria te dizer, sai do centro, tira do centro, serve, ninguém me deve nada. Quando você começa a viver com essa perspectiva de que ninguém te deve nada, a vida muda, a vida transa. Às vezes a gente tem sido omissa na educação dos filhos. Ai, não vou nem falar para ele não se estressar, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Não, porque se eu falo, ele briga. Não, porque se eu peço ajuda, não, vocês são um time e ele precisa saber o que está faltando, você precisa ajudar a delegar as atividades para ele. A gente tem isso omitido no pedir ajuda para cuidar de um filho de noite. Ah, não, porque daí ele não vai saber fazer, então deixa que eu vou. Mentira super poderosa, né? Nós somos mulheres super poderosas, não somos. Nós somos muitas vezes arrogantes porque não queremos pedir ajuda. Nós não queremos delegar para ele, nós queremos fazer do nosso jeito e azar do resto, mas reclamar que é bom, estamos sempre aqui, né? Estamos aqui, ó. Na reclamaceira. Muitas vezes a gente quer ter o controle e isso afasta o nosso marido da gente. A gente quer controlar tudo. Não vai resolver, né? E a gente diz assim, na Bíblia diz que a gente deve para o nosso marido submissão. Mas Dani, ele é lento. Ok, mas você casou com um homem lento, você vai ser submissa a ele. Você vai ajudar ele a enxergar a missão. Você vai ajudar ele a ser um homem segundo o coração de Deus, para que ele conduza o teu lar para mais perto de Deus. É a gente que ajuda o nosso marido a ser um homem segundo o coração de Deus. Porque foi a nós que Deus deu o voto de oração. Foi a nós que Deus deu o voto de sensibilidade. E muitas vezes a gente está reclamando porque a gente não está fazendo a nossa parte diante de Deus. Não, ele não vai ser um homem líder se você não der liderança para ele. Ele não vai tomar decisão se você não conceder a ele a tomada de decisão. Porque muitas vezes ele vai tomar decisão e você vai o quê? Reclamar. Amor, compra pão. Aí ele trouxe um pão. Mas por que não trouxe outro? Por que não trouxe outro? E é com coisa simples, com coisa pequena, né? Ai, amor, pra onde a gente vai nas férias? Ai, vamos ali pra praia. Pra praia? De novo praia? Não, mas isso não acontece. Como diria o meu amigo, isso acontece no Japão. Mas a gente não dá pra ele o controle. E daí a gente reclama do marido que a gente tem. E por último, a comunicação tem que fluir. A comunicação tem que ter fluidez, gente. A gente tem que conseguir comunicar com fluidez. Alinhar a expectativa, conversar. Tem outra pessoa que eu tô trabalhando e que ela tava com o casamento, né, na loucuragem, e ela só conversou e tudo mudou. Era só conversar, era só alinhar a expectativa, porque lembra, ele é macho, às vezes você vai dizer, eu preferia ter uma vida mais simples, mas com você mais tempo dentro de casa. E a vida muda, e ele não quer te dar todo aquele luxo, ele só quer estar mais dentro de casa.
Só que a gente precisa comunicar expectativas. Então desenha qual é o marido que você deseja. Conversa com ele sobre o que pode mudar, qual é a expectativa, o que pode ser diferente, né? E você seja a mulher que ele gostaria que você fosse. Seja para ele a melhor mulher, seja a melhor esposa. E eu tenho certeza que você vai ter o marido que você merece. Agora, gente, vai lá, você tá no ranço de 10 anos, mas acho que mudando isso 2 dias vai mudar muita coisa. Seja consistente. Então eu quero te dar 3 tarefas para ser uma esposa consistente. Não reclama. Engole a reclamação. Ah, Dani, eu não consigo. Consegue sim. Porque a gente não controla o que acontece, mas a gente controla o que a gente sente e o que a gente faz. Então, você pode sim, é só você querer. Não vamos reclamar. Vamos servir com amor. Não vamos esperar nada em troca. Servir inclui não esperar nada em troca. Vamos servir com amor. Vamos servir ele com amor. Ah, ele não guardou a toalha. Você vai lá e guarda. O que é? Só uma toalha. Né? Ele não ajudou com as crianças. Vai lá e faz. E conversa com ele se amanhã ele pode te ajudar. Não reclama. Ele não tirou a mesa, não tirou nem o prato da mesa. Você vai lá, tira e lava para ele e conversa com ele. Amor, quando você poderia lavar a louça da janta para eu conseguir organizar as outras coisas? Você poderia levantar 5 minutos mais cedo para ajudar com as crianças e eu preparo o café da manhã para tomarmos juntos? Muitas vezes, gente, é uma pequena conversa. Eu gostaria que você acordasse mais cedo de final de semana, porque pra gente passear, né? Ok, talvez ele possa, talvez ele não possa, você vai ter que entender que você não é o centro. E por último, mas não menos importante, a gente precisa estar atenta ao nosso marido, né? A gente precisa estar cuidando, estar próximo, conhecendo, ouvindo, percebendo. Ele não vai falar, mas Deus nos deu essa capacidade de entender e perceber. Então é isso que eu queria desafiar vocês, a gente, né, a fazer. Sabe quando a gente vai ter um marido excepcional? Quando a gente for excepcional. Então eu queria te convidar a mudar a postura simples na sua casa para que você tenha o melhor marido do mundo, seja a melhor esposa do mundo. Faz sentido para vocês? Eu espero ter contribuído com o coração de vocês e que Deus abençoe e nos dê um dia excepcional. Lembra, hoje a gente vai sair daqui sem reclamar e sendo a melhor esposa que a gente sabe ser. Não reclama, vamos servir. Não reclama, vamos servir e vamos estar atenta ao nosso marido. Lembra, é você que muda para o mundo mudar. Certo, gente? Um beijo no coração. Ai, Pri, que bom, gostou da aula? Manda pras amigas, compartilha com as amigas, vai dando feedback pra gente fazer mais. Realmente eu amo estar com vocês, é muito gostoso e que Deus abençoe fortemente, que Deus faça os casamentos prosperar, porque Ele tem um chamado para mudarmos os nossos casamentos. Sermos a melhor esposa do mundo para termos o melhor marido do mundo. Esse é o lema. Se você esqueceu tudo dessa live, foca nisso, que eu tenho certeza que é tudo que você precisa saber. Beijo no coração, tamo juntas, muito obrigada pelo carinho. Manda pras amigas, manda pro aviãozinho para aquela pessoa que vai ser abençoada por essa live. Beijos!